Mili Lacombe e Alicia Klein estão conosco. Ô, Alicia, faltou tato pro Boto, né? Ele não percebeu que o clima estava assim estranho naquele instante. O que você acha? Boa tarde. Boa tarde, Diego, Mili, todas as pessoas na audiência aqui com a gente. Está faltando muita coisa para o Boto e tato definitivamente é uma delas. A capacidade de gerir o elenco, que é literalmente o trabalho dele, né? A descrição do trabalho dele é essa. Ele não está fazendo bem, né? Obviamente, a maneira como ele e o presidente BAP decidiram demitir o Filipe Luís, com total descaso pela história que o Filipe construiu dentro do clube, obviamente ia gerar um desconforto, e qualquer pessoa que já geriu uma equipe de 3 pessoas era capaz de imaginar que haveria aí uma consequência e que isso precisaria ser gerenciado. Ele ignorou isso e ainda achou que era bom já vir dando bronca, fazendo cobrança. Pô, o cara estava há 7 anos no clube. Filipe Luís conquistou 11 títulos, né, desde 2019 direto, como jogador e como treinador. É demitido literalmente no apagar das luzes lá no Maracanã, depois de dar entrevista, sem ninguém ser avisado. Os jogadores são pegos de surpresa. E aí ele acha que é uma boa ideia, além de não se explicar, não, né, tentar minimizar o impacto, além de tudo cobrar os jogadores. É muita incompetência mesmo, Diego. Não é só falta de tato, é incompetência você achar que isso vai surtir efeito. Me parece que o BAP está realmente querendo ser respeitado pelo terror. A mensagem é: ninguém aqui está salvo, vocês são todos descartáveis. E a maneira como eles trataram o Filipe Luís é bem emblemática. Mas fazer isso diretamente com os jogadores e achar que a resposta vai ser boa, sendo que tem um Fla-Flu no domingo que vale título, ele é muito inepto. E vamos lembrar que foi um amigo de José Boto que ele colocou para dirigir a base do Flamengo, que ao chegar na primeira entrevista, né, vomitou um monte de declarações racistas e ninguém apareceu para se explicar, assim como ninguém apareceu para se explicar até agora na situação do Filipe Luís. Um clube como o Flamengo demite um técnico que ganhou tudo no clube, do jeito que demitiu, negocia outro que está para ser anunciado e ninguém da direção aparece para falar publicamente, é vergonhoso, Diego. É isso aí. Você que está no YouTube, deixa um like na nossa transmissão, siga comentando os nossos assuntos. Tivemos um probleminha de áudio no começo do programa, peço desculpas. Então entrou um intervalo na TV, a gente está voltando agora. Tudo resolvido, vamos em frente. Boto ignorou as lágrimas dos jogadores, estou falando do diretor de futebol do Flamengo, né, o responsável aí pelo contato direto da direção com os jogadores. Depois do rompimento inesperado com o treinador Filipe Luís, o Boto perdeu o apoio, o executivo de futebol do Flamengo, dos jogadores, e está ameaçado. A gente falava aqui, segundo publicou o Rodrigo Matos do UOL, os jogadores ali, ele cobrou os jogadores antes do treinamento de ontem. As palavras vieram depois da despedida do Filipe Luís, minutos depois. Então, as lágrimas estavam rolando ainda e ele dando bronca nos jogadores, o que não pegou bem, né, Mili? Boa tarde para você. Boa tarde, Diego, Alicia, para toda a nossa audiência também. É assim, a anatomia de uma tragédia, né? Essa tragédia, ela termina, mas não acho nem que termine, assim, a gente está no capítulo da falta de sensibilidade, né? Uma completa falta de sensibilidade. Essa história começa, gente, quando o Boto e o BAP, os dois poderosos, o presidente e o diretor de futebol, planejam o ano equivocadamente. Eles planejaram mal, eles acharam que o Flamengo Sub-20 jogaria bem o campeonato, sobraria no Campeonato Carioca. E não aconteceu. E aí eles tiveram que recalcular a rota e trazer antecipadamente os caras que ganharam tudo ano passado. E aí eles planejam errado, cometem esse disparate de achar que o Sub-20 vai sobrar no Carioca e culpam o Filipe Luís. Desse jeito, completamente vulgar, absolutamente vulgar. E a vulgaridade, eles só se afundam na lama da vulgaridade. Porque você lê o seu elenco nesses termos de os jogadores estarem chorando ou à beira das lágrimas e você jogar duro com eles, é de uma violência,
Eu não sei se o Flamengo se recupera disso, tá? Porque não basta você ter o maior, melhor elenco das galáxias. Você precisa gerir esse elenco com humanidade. E não é isso que esses dois executivos mostram que fazem. Muito pelo contrário. O presidente do Flamengo, que eu disse ontem aqui, já deveria ter sido descartado enquanto liderança, na hora que ele comete um bullying misógino com uma das jornalistas mais respeitadas do meio, está lá ainda. Né? Ou fosse esse o mundo justo, no dia seguinte do bullying misógino, um conselho falaria: tchau, meu querido, você não serve para representar o Flamengo. Agora, o Boto, contratado, né, com toda a pompa, fazer as coisas que ele faz, e assim, pelo que a imprensa está divulgando, o comportamento dele contém essa violência simbólica todos os dias. Todos os dias. É desses que trata mal, né? Seria desses que trata mal, porque é o que está no noticiário hoje. Ele só aparece na vitória, na derrota ele fica no túnel fumando um cigarro. Assim, é tudo horroroso, né? Eu diria que algumas máscaras estão caindo e o barulho que elas estão fazendo não é bonito de se ouvir. Não é. E em meio a esse turbilhão todo, né, o Leonardo Jardim chegou ontem, está prestes a ser anunciado como técnico do Flamengo, chega para uma final, né, para disputar aí com esse desafio. O Campeonato Carioca vai se definir num Fla-Flu no próximo domingo. E aí, Alicia, qual vai ser o maior desafio para o novo treinador nesse começo, né? Quer dizer, recuperar o ânimo dos jogadores, ter uma relação melhor com os atletas, mudar o time, esquema tático. O que você acha? Olha, Diego, ele tem um desafio enorme pela frente, o maior desafio da carreira pelo nível de expectativa. Ele acabou de ver um treinador que 2 meses atrás foi vice-campeão mundial e que tinha 11 títulos pelo clube ser demitido sem nenhum cuidado. Então, quem é ele na fila do pão se não entregar e não entregar rápido? Ele sabe que ele vai precisar dar resultado rápido, então vai trabalhar sob uma pressão muito maior do que aquela que ele encontrou no Cruzeiro. No Cruzeiro, o que ele fez, 3º lugar no Campeonato Brasileiro, semifinal de Copa do Brasil, foi considerado bom. Se ele terminar o ano entregando isso no Flamengo, ele nem termina o ano, porque não vai ser considerado o suficiente. Mas ele também vai pegar um time que certamente já estava abalado por não conseguir entregar aquilo que até 2 meses atrás estava entregando, então é muito difícil para o jogador, né, saber, eu sei jogar, eu consigo, esse time tem condição, mas não está funcionando, isso abala o jogador emocionalmente, e agora abalado pela saída do Felipe Luiz da maneira como aconteceu. Então, de repente, chega um chefe novo que precisa organizar esses jogadores, não só tática e tecnicamente, como também emocionalmente. Fez um ótimo trabalho no ano passado, o recorte que a gente tem para olhar dele é muito pequeno. Ele fez um ótimo trabalho no Mônaco, mas já muitos anos atrás, estava no futebol árabe e agora esse trabalho no Cruzeiro. Saiu do Cruzeiro, pediu para sair dizendo que tinha questões pessoais a resolver, jamais treinaria outro time no Brasil e agora 2 meses depois, 3 meses depois, aparece no Flamengo. Então vai ser sob muita pressão, vai precisar dar resultado e rápido, nada como um Fla-Flu decisivo para ou dar uma certa tranquilidade para ele ou deixá-lo na fogueira já de cara. Pois é, Mili, e aí? O que você acha que vai ser mais difícil para ele? Será que lidar com a diretoria também não é fácil, né? A diretoria do Flamengo. Não, assim, se as notícias sobre o comportamento do Boto forem verdadeiras, das coisas beira o assédio, assim, é uma coisa realmente muito difícil, não importa quanto você ganha, gente, e trabalhar num ambiente desses é uma coisa muito ruim. Então, eu não acho que esse seja ambiente de time vencedor. Aliás, assim, eu sei que esse não é ambiente de time vencedor. Então, o que acontece agora? Domingo tem um Fla-Flu decisivo. Se o Flamengo for campeão, eu acho que a crise ela é postergada. Porque não vai ser da noite para o dia que tudo vai mudar lá. A menos, claro, que tirem o Boto e coloquem alguém que sabe lidar com seres humanos de uma maneira digna, decente. Agora, se o Fluminense ganhar, aí a coisa vira uma bola de neve, né? Maior ainda. Então, eu acho que esse domingo é muito decisivo, mais para o Flamengo do que para o Fluminense.